Boa noite, amigos. Hoje é o dia clássico Grenal, às 9h30 da noite. Quem vence? Internacional ou Grêmio? Comentem aí quem ganha. Canei e Alisson aí, comente quem ganha aí. Qual dos dois times ganham aí? Vamos ter uma entrevista aí com o Wanderson, treinador de futebol aí. Wanderson Pereira. Alguns instantes aí nós já entremos em contato com ele aí. Hoje é tudo é Grenal. Hoje é tudo é Grenal. Teve rodada aí do Campeonato Gaúcho com clássicos aí, né? Vai ter Corinthians e Palmeiras, Grenal, amanhã Caju. Uns instantes aí, ter contato com o Wanderson Pereira aí, falar um pouco de futebol aí. O atual técnico gaúcho de Passo Fundo, que nos últimos anos aí fez história no cenário nacional aí, disputando o Brasileirão Série D. Uns instantes aí nós já entramos em contato com o Wanderson Pereira aí. Mas hoje tudo é Grenal, né? Hoje o que mais se fala é Grenal. Aí, meus amigos, quem ganha? Internacional ou Grêmio? Comentem aí. Coloca o placar dos jogos aí. Às 9h30. Vai ser transmitido pela RBS TV do Rio Grande do Sul e o Premier. Amanhã o Caju Sport TV. Vanderlei Prada, aquele abraço. Agora vamos conseguir ir com o Wanderson Pereira. Vamos adicionar ele aí. Pode colocar a tela, professor, reto. Isto. É Grêmio. Isto. Agora você vem entrevistar. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Michael. Tudo bem? Tudo bem. Antes de entrar ao vivo aí, eu comentei que hoje tudo é Grenal, né? Tudo é Grenal. Quem ganha? Grêmio ou Inter? Essa pergunta eu fico para você. Quem ganha o Grenal hoje? Quem tem mais preparo físico? Grêmio ou Inter? Olha, Michael, a gente espera que seja um grande jogo, né? A gente sabe que com toda essa parada aí dificultou muito para os clubes, né? Mas o importante é que tenha um grande jogo, um grande espetáculo e preferencialmente que venha a vitória do Colorado, né? Tu é colorado, então. Verdade, né? Então, essa opção também faz parte de ter passado, né, um grande tempo dentro do Esporte Clube Internacional, uma equipe que a gente aprendeu a respeitar muito, né? Então, somos torcedores, mas, primeiro de tudo, a gente torce sempre pelo bom espetáculo, né? E que a gente possa aí prestigiar um grande jogo. Antes de nós começar, eu queria mandar um abraço para o Alisson Couto, que é o açougueiro lá do meu tio Vanderlei Prada aí, que está na live. A Chayane Pereira disse que eu coloquei uma enquete, quem ganha Grêmio Inter, né? Chayane já colocou Grêmio. Um abraço, Chayane. E a Luciane colocou o Inter. Então tá meio dividido. Bom, professor, boa noite. Eu sou o Maico Benetton, faço jornalismo aqui em Lages. Estou indo para a sexta fase, tá? Obrigado pelo tempo que o senhor teve aí para mim, né? Para nós fazer a grande live aí. Queria que tu contasse um pouquinho da tua história aí, para quem está entrando na live, já tem 22 pessoas aí. Hoje vai ser uma grande live. Então, Michael, minha carreira profissional ela iniciou em 97, né, quando eu me profissionalizei no Inter. Então, antes disso, eu passei pelas categorias de base do Grêmio, né? Fui profissional aí durante praticamente 20 anos.
Encerrei minha carreira em 2012 no Hercílio Luz, aqui em Santa Catarina, né? Uhum. Assumi a equipe de base, a Sub-20 do Hercílio Luz. Assumi naquele período de janeiro até março e logo depois foi a minha primeira experiência como técnico profissional, né, em 2013. Depois de lá passei pela equipe do Marau, né, onde tivemos uma excelente participação, conseguimos conquistar um título, né, com uma equipe que tinha apenas 4 anos de existência, né? Uhum. E posteriormente passei pelo Guarani de Venâncio em 2018. Em 2019 assumi a equipe do Guarani de Bagé, né? Um desafio grande até pelas tradições do clube. E felizmente ali a gente conseguiu de maneira invicta conquistar mais um título. Então, após esse período, algumas equipes realmente me procuraram. Optamos pela permanência no momento lá na divisão de acesso, né? Algumas coisas ocorreram de uma maneira que eu não estava contente naquele momento e por isso me transferi para o Gaúcho, né? Claro que eu respeito muito as pessoas do Guarani, mas eu achei que naquele momento o meu ciclo já tinha acabado lá. Wanderson, tem o Flávio Oliveira, tá colocando assim, Wanderson, sempre foi colorado como eu, baita pessoa e profissional. Abraço, tá te mandando um abraço. E Grande abraço o, para eles aí. o Juliano Roxo também, grande Wanderson, abraço meu amigo. Aí tá, estamos na Juliano, live aí. excelente profissional, um amigo, né? Filho do Willo Roxo, grande treinador de goleiros do Inter. Juliano também fez um excelente trabalho frente à equipe do Internacional, principalmente na equipe de transição, onde conquistaram inúmeros títulos no Inter, né? Então, a gente fica feliz aí que esse pessoal todo está acompanhando a gente hoje. O Maico Melo também tá colocando abraço, treinador. Que Deus abençoe e volte logo. A torcida, ele é torcedor do Guarani de Bagé? Não, o Maicon é o nosso treinador de goleiro lá no Gaúcho. Então, a ansiedade é muito grande, né? Praticamente aí Sim. 4 meses sem ter o futebol, né? Então, é lógico que a gente já tinha um planejamento todo feito, já estávamos trabalhando em cima da equipe que iria para a competição, mas Uhum. houve todo esse processo aí em relação a essa pandemia e a gente tem que aguardar e sempre priorizar, claro, a nossa saúde, né? Wanderson, como está sendo o teu dia a dia com essa pandemia? Ah, principalmente agora nesse momento, assim, eu procuro aproveitar muito a questão da minha família, né? Meu filho, uh, no ano passado, eu passei praticamente 5 meses, né, longe. Então, Uhum. nesse momento, curtindo muito ele, claro, se aperfeiçoando em algumas coisas que eu acho necessário, né, até para a questão da minha profissão, acompanhando muito vídeo, muito material, trocando ideias e informações com companheiros de profissão, né, que é muito importante. Então, a gente procura sempre evoluir. Então, isso aí a gente está tendo tempo bastante, né, para estudar algumas situações. O Cláudio Biscaro está colocando grande amigo. Tive o prazer de jogar com você e ser treinado por seu pai. Agora segue os passos de seu pai. E está fazendo um grande trabalho como treinador. Parabéns. O Um Cláudio, abraço, meia, Cláudio. Hein? jogamos junto no Havaí, né? Grande Cláudio, Sim. gente finíssima também. Wanderson, quais são os pontos fortes e fracos como treinador de futebol? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu Sim. acredito que, eu acho que o ponto forte que eu tenho é sempre ser o mais honesto possível, né? Dentro daquela filosofia que a gente tem como meta. Então, sempre procuro ser honesto com eles para que eles possam ser honestos comigo. Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha um dia a dia saudável de trabalho e que, com certeza, a Uhum. gente possa colher frutos sempre ao final das competições. Tá, e no que você está trabalhando atualmente para melhorar A esses gente se pontos? aperfeiçoa, troca muitas ideias, né? Sim. Questões de trabalho,
né? Eu acho que o profissional que ele para no tempo, ele fica para trás, principalmente hoje, quando você tem muitos recursos, né, para te aprender, né? Então, a gente troca ideia aí, troca muita ideia com China Balbino, com William Campos, algumas situações que a gente pretende trocar ideia também com o próprio Fabiano, que vem fazendo grandes trabalhos aí, né? Paulo Henrique Marques. Então, todo esse pessoal, ele é muito importante no nosso crescimento, né? Não somente os cursos que tu faz ou que tu pode fazer. Eu acho que, às vezes, tu trocando informações, porque a gente tem que estar consciente do nosso dia a dia de trabalho. Não adianta nós termos um grande aparato sabendo que as condições de trabalho do nosso dia a dia elas não são essas ainda, né? Então, sempre que quando eu chego num clube, eu procuro saber quais são as intenções, né, principalmente da diretoria, e eu tento explicar para eles que a gente tem que jogar a competição, né? E geralmente a competição no interior gaúcho ela não é um futebol bonito, ele é um futebol disputado e é um futebol vencedor. Então a gente procura dentro disso aí sim fazer um bom planejamento. Eu queria mandar um abraço para o Alisson Santos também, que é um colega meu de serviço. O serviço está em peso aí me assistindo. O Paulo, o Paulo Júnior também disse: Wanderson, me colocou no primeiro jogo como profissional no estilo Luz. Abraço, professor Wanderson. Sucesso sempre. Juninho. O Juninho, meia, muita qualidade esse menino. Não sei se hoje ele ainda continua jogando. Era uma grande promessa aqui do futebol catarinense. O Juan, um torcedor fanático do Guarani de Bagé, disse assim, ó: boa noite, muito obrigado por fazer história no meu Guarani. Conquista invicta. Guardar de lembrança. O Juan é um menino que esteve lá presente em alguns treinamentos nossos, em alguns jogos. Ele mora, se eu não me engano, no litoral, né? Uhum. Essas figuras, elas são muito importantes para nós, porque ali realmente a gente vê a paixão do torcedor e daquela agremiação que a gente representa, né, Mike? Ele colocou também, rei dos acessos. Vai para o Guarani, estamos te esperando. A torcida em peso tá espera para você voltar. É importante isso aí, né, Michael? A gente fica muito satisfeito porque realmente foi um trabalho que marcou, né? Se tu pegar, foram 16 partidas, né, de invencibilidade, foi a maior, não, perdão, foram mais, até a final mais 2 jogos, né? Então foi uma campanha que não teve o que se falar, mas é isso que eu digo, a gente procurou implantar dentro da equipe essa metodologia que a gente utiliza, né, principalmente sendo honesto com aquelas convicções que a gente tem, priorizando o trabalho, e hoje a gente ter o reconhecimento de uma torcida grande como é a do Guarani, né, a gente fica muito contente. O jogador de futebol também, o Joseph Lima, o grande Lima, goleador, craque, tá na live aí. Um abraço, meu amigo. Abraço, Lima. Wanderson, como foi montar um time na terceira divisão e subir invicto, sem perder nenhum jogo? Michael, quando houve o contato para mim assumir o Guarani, a diretoria do Guarani já tinha feito um grande trabalho, né? Já tinha montado praticamente toda a equipe. Eu levei poucos jogadores na época. Fui apostando muito no meu trabalho e da minha comissão, né? Todos aqueles atletas, para mim, naquele momento, era uma situação nova, porque eu não tinha trabalhado com praticamente nenhum deles, né? Exceção esses atletas que eu levei. E, para minha surpresa, eles compraram muito rapidamente a nossa ideia, né? Então, facilitou bastante, mas esse crédito aí, eu não fico só para mim ou para minha comissão, divido, sim, com os diretores que montaram a equipe, né? Porque foram felizes. E agora, sim, o trabalho do dia a dia é que também aí sim a gente se credencia, né? Porque fizemos um trabalho de excelência lá naquele momento. Wanderson, tu assumiu o Gaúcho de Passo Fundo. Como estava o Gaúcho de Passo Fundo antes da pandemia? Já tinha jogadores palavrados? Como é que estava a situação do Michael, Gaúcho? o gaúcho é uma situação, particularmente falando assim para mim,
um orgulho muito grande de dirigir esse clube, né? É uma equipe que muito tradicional da nossa região aí, uma equipe que não merece hoje, né, estar na terceirinha ou na segundona, como dizem, né? Uma estrutura muito boa, a sua diretoria não vem medindo esforços, né, para que o gaúcho chegue, suba e permaneça, né? Porque existe uma diferença muito grande entre tu subir sem uma estrutura e tu retornar para essa divisão, né? E é um passo muito pequeno entre elas. Agora o gaúcho não, o gaúcho está se preparando para subir e quando subir eu tenho certeza que não retorna mais. Uma equipe da terceira divisão que montou uma fisioterapia dentro do clube, que montou uma academia dentro do clube, vem montando agora um projeto já em andamento do campo suplementar, tem um estádio moderno, né? Então a gente parabeniza aí já na pessoa do presidente, né, do Guto, que é um amigo particular. Entrávamos em campo junto com o meu pai na época em que meu pai jogava, e hoje ele é o presidente do clube, né? Mário Tito, nosso diretor, que também foi um atleta, um ex-atleta que jogou também com meu pai, né? Então eu me sinto em casa. É uma equipe que eu cresci lá dentro do estádio, então para mim é muito gratificante hoje ser o comandante do Gaúcho. O Fábio Gonçalves está te mandando um abraço. E o Diego Segredo Blanco está dizendo abraço, professor. Esse vai longe. Gaúcho sobe. Se livrou do Guarani. KKKK, ele colocou. Não, Diego é um amigo nosso lá, advogado. Seu avô foi presidente do clube, né? Uma grande pessoa. Ele sabe o carinho que a gente tem pelo clube lá, mas hoje, com certeza, né? Tudo aquilo que a gente almejou, a gente tem certeza que vai acontecer no Gaúcho, né? Claro que passo a passo, respeitando sempre todo mundo, né? Porque existem outros profissionais, existem outras agremiações também centenárias na divisão, mas como eu te disse, o Gaúcho vem se preparando e não é de hoje, né? Para que quando suba já não retorne mais para essa divisão. Queria mandar um beijo e um abraço para minha mãe e para meu pai que estão na live aí. Né? Para minha família em peso nas minhas lives. Um Um grande abraço, abraço beijo, para a mãe, que família amo. aí, né, mano? Família é tudo, né, Wanderson? Com certeza, Wanderson, com certeza. que tipo de treinamento você gosta de fazer na sua equipe? Hoje em dia, Michael, é claro que eu gosto de uma equipe que joga ofensiva, né? Mas é como eu te disse logo no início ali da nossa entrevista, tu tem que saber aonde tu vai jogar. Eu posso gostar de uma equipe leve, uma equipe ofensiva, uma equipe que envolva o adversário, só que nós temos campos no interior e principalmente na segunda divisão que não te possibilitam isso, né? Então, a gente joga a competição. Se tu for me perguntar, Wanderson, hoje tu treina uma equipe que só joga em campos bons. É claro que a gente sempre vai tentar propor o jogo, né, Mário? Mas, às vezes, né, dependendo da situação, tu tem que jogar, tu tem que, como dizem aí, a gente tem que guerrear, né, para conquistar uma vitória, para conquistar pontos. Então, é assim que a gente trabalha. Wanderson, tu falou que gosta de jogar na ofensiva, né? Atacando. Num jogo, você gosta de jogar na retranca e sair nos contra-ataque, né? Depende do jogo, sair nos contra-ataque. Ou fazer o gol logo nos primeiros minutos, aí retrancar e segurar, né? Segurar atrás. Michael, sempre que tu vai jogar numa retranca, tu tá chamando a equipe adversária, né, para perto da tua meta. Então, a gente procura, é lógico, trabalhar situações onde a gente sofra menos perigo, né, e consiga, sim, impor aquilo que a gente pensa ofensivamente. Então, tem vezes que tu vai jogar numa segunda linha, onde tu espera um pouco mais o adversário, mas não quer dizer que tu esteja retrancado. Eu gosto de times que tenham posse de bola, que consigam envolver o adversário, mas tem momentos também dentro de uma partida que tu tem que saber esperar e assim contra-atacar. Lógico que se tu for sempre sair ganhando nos primeiros minutos é muito bom,
né, Mike? Uhum. Mas nem Sim. sempre isso acontece. Tem vezes que tu ganha muitas partidas numa parte física, né? Tu tem que ter bons profissionais trabalhando contigo, né? E isso eu sempre tive. Sempre tive preparadores competentes trabalhando comigo, né? Então isso aí também foi um facilitador para o meu trabalho. Uhum. Michele Castilho tá na live. O Clober Nunes fez história no Marau em 2015. Pena que depois disso, quando o treinador saiu do clube, só decaiu. Ah, nós tivemos uma participação grande ali na equipe do Marau na época, né? Os recursos na época não eram grandes, né? Esses recursos eram, como eu disse, pequenos. Nós tivemos que, no início, fazer algumas avaliações, né? E essas Sim. avaliações nos renderam 3, 4 atletas que foram titular durante a competição, né? Então, foi uma pena, né? Porque era um clube e uma cidade com potencial para futebol, mas as coisas não Uhum. aconteceram da maneira que deveria, com o profissionalismo que deveria ter, né, Mike? Sim. Ó, eu falo em família, minha mulher tá na live. Beijo, amor. Família é peso, né, cara? Não adianta ter toda a live. Que Ah, bom. o Diego Simone diz belíssimo ser humano e ótimo treinador. Aquele Isso abraço, aí Diego. não vale, Michael. Isso aí não vale porque é primo, entendeu? Ah, primo. Não, mas é um baita ser humano aí, tá sempre acompanhando o nosso trabalho. Wanderson, quais são os seus interesses ou hobbies fora do futebol? Ah, eu acho que isso todo mundo leva para a vida, conhecimento, né, Michael? Então, às vezes a gente pensa em retomar nossos estudos, né? Porque o futebol, ele é muito ingrato, né? Às vezes tu pode ser um baita profissional e as coisas não acontecerem para ti, né? Isso aí a gente aconselha hoje todo atleta em início de carreira que ele possa estudar, né? Que ele possa ter uma alternativa depois de parar de jogar futebol. Então, nós, assim, eu digo, todos nós profissionais do futebol deveríamos conseguir conciliar, né? Estudar, se preparar para alguma outra coisa, ter alguma coisa alternativa ao futebol também, né? Porque se nós formos fazer um parâmetro de quantos profissionais chegam à sua excelência lá e que dependem, conseguem se defender com o futebol para o resto da vida, são poucos, né? Se nós pegarmos Uhum. hoje aí, são quantas equipes grandes no Brasil? 20, mais algumas de Série B, e o restante fica rodando muito, né? Então tem vezes que o treinador ele está empregado 3 meses, tem vezes que está 4. Aquele treinador que consegue uma estabilidade de 1 ano, hoje ele já é um privilegiado, né? Então, o que a gente pode aconselhar a esse pessoal e que nós mesmos devemos buscar é sempre conhecimento. Uhum. Ó, Luciano Moraes também tá na live aí. E a minha mulher colocou meu jornalista preferido. Obrigado, Boi. Viu? É. Não, é Não, o assim, pessoal ó, tá. Wanderson, eu comecei, na realidade, o jornalismo um pouco ela me incentivou, sabe? Que eu tava meio confuso ainda, sabe? E ela que incentivou, ela que tá sempre do meu lado. Então devo essa quase concluir o meu curso a ela, né? E aos meus pais também, que também os pais também ajudaram. Então, família é tudo, né, Vanessa? Com certeza, cara. A família é o nosso alicerce, né? Então, Sim. tendo pessoas como os nossos familiares sempre ao nosso lado, as coisas elas tendem a acontecer, né, de uma maneira mais rápida. Até em relação ao que tu estava falando antes, né, Mike? Uhum. Eu acho que a nossa formação, nós técnicos, nós deveríamos ser mais unidos, né, cara? E procurar dentro dos nossos sindicatos especializações ali, não somente via CBF, né? A gente deveria trocar uma ideia,
fazer reuniões entre os técnicos, porque, poxa, nós estamos com o mesmo objetivo, né? E hoje o que representa? Poxa, que um técnico quer a cabeça do outro, e não deveria ser assim. Não deveria, nós deveríamos sempre procurar ajudar um ao outro, né? Mas até chegar a esse nível de consciência aí, eu acho que as coisas vão demorar um pouco ainda. Ó, o Luciano Moraes tá falando, temos orgulho de você. E o Fabiano Borba tá na live. Queria Ô, mandar um abraço Fabiano. aí. Foi minha primeira live foi com ele, Vanessa. Minha primeira live que O comecei Fabiano, nesse trajeto Fabiano foi é um com cara ele. do bem, é um cara que está aparecendo muito bem aí no cenário gaúcho, né? Fez boas campanhas com os clubes que dirigiu, fez uma grande campanha com o Tupi, né? Fez uma grande campanha também com o Gaúcho de Passo Fundo, né? Infelizmente nos enfrentamos numa semifinal, tinha tudo para ser a final, mas a gente sabe aí que com certeza o Fabiano também vai fazer uma trajetória de vitórias aí. Uhum. O Clober Nunes aqui colocou Silvio Rogério tem que voltar para a comissão do professor Wanderson. O Silvio foi o nosso preparador lá no Marau, né? Então, dentro de toda a dificuldade que se existia de estrutura, o Silvio fez um grande trabalho, né? Passou depois por outras equipes, trabalhando junto com o Badico, né? Estava no São Paulo de Rio Grande, fez uma grande campanha lá também. Então, é bom porque, como eu te disse, eu sempre tive sorte com preparadores, né, cara? Então, o Silvio é um baita profissional, além de um grande amigo. Ó, minha mulher colocou, é isso aí, sempre juntos e para frente. Quem entrou também na minha live foi a minha sogra também, queria mandar um beijo para ela, que senão eu apanho, né, depois. Verdade, cara. Qual é os pontos positivos e negativos da sua profissão? Como, Michael? Não entendi, cortou um pouco a pergunta. Quais são os pontos positivos e negativos da sua profissão? Tem alguma? Eu vejo muito mais positivos do que negativos, né, Michael? Então, Sim. como eu te disse, eu iniciei muito cedo dentro do futebol. Meu pai já tinha sido atleta, depois virou treinador e nós sempre acompanhando ele. Né? Hoje, os pontos que às vezes tu tem que ficar longe da tua família, que esse para mim é o principal ponto, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de estar convivendo com o filho, ou com a esposa, com os pais, com o irmão, e isso tudo é muito difícil porque o tempo ele não volta, né? Agora, os bônus da profissão é que você conhece pessoas diferentes a todo momento, trabalha com, com grandes profissionais, às vezes profissionais que em 2, 3 anos estão despontando aí no futebol e tu conseguiu fazer parte desse crescimento, né? Então, eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos na nossa profissão. O Fábio Gonçalves também está dizendo, Silvio, monstro, hahaha. Grande abraço. É um monstro, garanto. Pode falar, Vance. Não, e dentro daquilo ali que eu vinha falando em relação aos pontos positivos, né, Maicon? O que é muito bom dentro do futebol é que ele, às vezes, tu tem uma derrota num dia e tu consegue em 2 semanas, uma semana, reverter todo aquele quadro, entendeu? Tu consegue, de repente, de uma equipe desacreditada, tu chegar a um título, ou tu consegue planejar dentro de uma equipe que é a candidata a ganhar e todo aquele teu planejamento ali dá certo. Então, prova que as tuas convicções naquele momento ali elas estão certas também, né? Então, o futebol, tudo na minha família, a gente deve a ele. O Cláudio Nunes aqui está perguntando uma coisa que ainda pela Federação Gaúcha de Futebol, a data para voltar aos treinamentos para a segundona e se a segundona irá voltar em 2020. Olha, Marco, pelas conversas que a gente mantém, né, com a nossa diretoria, tudo vai se passar em relação ao gauchão da primeira divisão, né? Sim. Aqui em Santa Catarina nós tivemos o exemplo
da primeira rodada do Campeonato Catarinense, onde depois do jogo, se eu não me engano, 14 pessoas, entre atletas e membros da Chapecoense, contraíram o vírus, estavam com o vírus, né, do Covid, e por isso toda a competição foi paralisada. Eu acredito que se o Campeonato Gaúcho iniciou hoje, não tivermos problemas nas rodadas, né, eu acho que logo em seguida o acesso deve retornar, e a nossa competição, como ela não iniciou, fica mais fácil para a federação planejar uma data, né? Claro que vai ser muito mais corrido, as datas vão ser mais enxutas, mas eu acredito que aí também tem a possibilidade de sair. Até então, não se tem nada confirmado, não se tem nada divulgado, até porque a Federação Gaúcha ela priorizou muito a volta da primeira divisão. Tá, mas você é a favor ou contra a volta nesse momento? Se fosse hoje, né, nas condições que se encontram as cidades, que se encontram os hospitais, hoje eu seria contra, Mike. Né? Eu acho que uma coisa é tu terminar um campeonato que faltam 4, 5 rodadas, e outra coisa é tu iniciar uma competição toda, né, com uma duração aí de 3 meses a 3 meses e meio, né, com uma pré-temporada e mais esse tempo, e sem ter todo aquele aporte que se necessita, né, para as testagens. É uma coisa que é cara, né? Eu acho que o presidente da federação, Luciano, ele foi muito feliz quando ele explicou o quanto custa, né, uma testagem para cada equipe, né? É 400 mil reais, e o campeonato inteiro, né? Um campeonato. Aí a gente pega, tá, né? Um clube dentro da nossa divisão teria condição de fazer essa testagem para uma competição? Não teria, porque 400 mil não é nem o investimento que essa equipe faz durante toda a competição. Né, Mike? Então, é claro que nós, como profissionais, gostaríamos de estar dentro do campo, é onde a gente se sente bem, é onde a gente trabalha, né? Mas a gente tem que respeitar sempre, em primeiro lugar, a vida do ser humano. Meu tio tá perguntando, o Vanderlei Prada, aquele abraço, tá perguntando para você qual foi o melhor jogador do Rio Grande do Sul que você já interagiu junto. Sem sombra de dúvidas, né? Eu já joguei com muitos jogadores bons, né? Mas sem sombra de dúvida, foi na categoria de base junto com o Ronaldo, né? Fora de série, né? E que se confirmou depois por onde passou, né? Infelizmente hoje vem vivendo um drama, mas a gente sabe da idoneidade dele, e a gente tem certeza que logo, logo as coisas vão se normalizar. Queria mandar um abraço pro William Campos também, que eu fiz a live, treinador do Santa Cruz, e pro Márcio Oliveira aí, que tá sempre torcendo por esse profissional. Soubemos da dificuldade, ele colocou. O Márcio, um amigo nosso também, né? Obrigado por estar nos acompanhando. O William também, mais um jovem treinador aí com grande potencial, né? Às vezes eu brinco com ele que eu conheci o William, ele tinha 2 anos de idade, né? Então, quando meu pai foi treinador do Beto, lá no Novo Hamburgo. Então, é um jovem treinador que vem mostrando o seu valor já, né? Com boas campanhas. A gente torce aí para que ele possa galgar aí os passos do pai, que foi um vitorioso, né? Uma grande pessoa. Então, a gente fica feliz aí que o William tenha seguido os passos do pai dele. Queria mandar um abraço pro William Campos aí. Que tá indo no caminho do pai, né? O Beto Campos já foi um vencedor e ele tá no caminho, né? É isso aí. Ô, Vanderson, quantos jogadores precisa para montar um elenco na Terceirona? Olha, dentro de um planejamento, se tu quer subir, a gente trabalha aí com em torno de 25 atletas, né? Porque é uma competição que, num primeiro momento, quando as datas estavam certas, você jogava ali o início de semana, final de semana, mas chega um momento, quando entra nas quartas de finais,
que tu começa a jogar quarta e domingo, né? Se tu não tiver uma boa estrutura, um bom planejamento, tu pode ter certeza que ali na frente alguns atletas vão sentir a carga de jogo, o emocional. Então, a gente procura estar trabalhando com 25 atletas, desses 25, 3 goleiros, né? Até para o trabalho que a gente aplica no dia a dia, mas menos que isso fica difícil, né? Até porque, como eu te disse, existem lesões, hoje tem regulamentos que te permitem levar mais jogadores, né, no banco de reserva, opções a mais para o treinador. Então, e um grupo muito inchado, com muitos atletas, também é ruim de trabalhar, né? Porque tu não vai contentar todo mundo, às vezes tu tem uma opção para um determinado jogo e isso aí, às vezes tem atletas que entendem e atletas que não entendem, né? Então a gente procura não inchar muito o grupo, trabalha com 25 jogadores aí no máximo e se precisar lá na frente, aí sim, a gente vai atrás de um ou outro jogador. O Cleito está colocando aí as camisetas do futebol, professor Wanderson. O Cleiton, ele tem uma coleção de camisas lá em Passo Fundo. E esses dias eu postei algumas aqui que eram minhas, outras do meu pai, outras do meu Sim. tio. E, poxa, ele se apaixonou porque tem camisas muito antigas, né? Da época que meu pai jogou. Então, tem camisas ali com mais velhas do que eu, já com mais idade que eu. Então, eu recebi muitas propostas de colecionadores, mas falei para eles que essas camisas fazem parte da história da nossa família. Wanderson, sobre o elenco de 2019, essa pergunta do Clauber. Sobre o elenco de 2019 para 2020, continuará quantos atletas? Olha, quando nós fomos campeões lá em 2019 no Guarani, junto com a diretoria, nós estabelecemos algumas situações, né, da permanência de, no máximo, 12, 13 atletas, né, e traríamos outros atletas até com um nível de experiência maior para a competição, né. A divisão de acesso é uma equipe diferente, é uma competição diferente, perdão, onde a idade é livre, né? Então, a segunda divisão não, ela tem um limitador de idade. Em 2019 era sub-23, né? E o sub-24, e por isso de nós fazemos com que o nosso elenco ficasse um pouco mais experiente. Então, tínhamos montado dentro disso, claro que nós tivemos jogadores jovens que se valorizaram muito dentro da campanha, né? E esses jogadores não permaneceram, e aí sim nós tivemos que trazer outros. Em relação ao grupo do Gaúcho, que nós vínhamos montando, né, nós já tínhamos praticamente 20 jogadores contratados e treinando, né, sua grande maioria já há uns 15 dias, quando nós tivemos todo esse problema, né? Atletas, e aí eu parabenizo mais uma vez, né, a diretoria do Gaúcho, que agiu rápido. Nós tínhamos atletas do Piauí, do Ceará, que não haveria mais competição, né? No mesmo instante, já foram providenciadas as passagens dos atletas. Quando foi decretado realmente que não teria mais, esses atletas já estavam em suas casas, nas suas residências, né? E protegido de toda essa ameaça que foi aí essa questão do coronavírus. Uhum. O William Campos aqui respondeu: obrigado, meus amigos. Grande live, também sempre na torcida pelo amigo e o grande técnico Wanderson. Um abraço. O William ser humano é fora de série, como eu disse, né? Já conheço ele e sua família há bastante tempo mesmo, né? Um cara que tem um potencial muito grande, é um cara que estuda muito, né? Procura estar se especializando. Esses dias ele até me mandou um material de curso aí. Então é sempre importante a gente estar trocando ideias, né? A gente aprende todo dia, né, Maicon? Então, aquele técnico que acha que ele não pode, que ele já sabe tudo ou que ele não precisa mais aprender, com certeza ele fica para trás, né? Ele é muito
rápida, ela é muito dinâmica. Tu tem que estar sempre se aperfeiçoando, procurando em todas as competições que tu disputa, tá fazendo boas campanhas. A boa campanha não quer dizer que tu vá, mas sim que tu fez o teu melhor e o teu melhor te levou até aquele momento ali. Quem tá na live é o Fabiano Vacaria, queria mandar um abraço para ele, um amigão aí. Ô, Fabiano, jogamos junto, ele foi treinado pelo meu pai também, uma grande pessoa. Hoje vem iniciando uma carreira política lá em Vacaria, né? Então, um grande abraço ao Fabiano aí, um grande amigo que a gente tem. Washington Silva também tá show, meu amigo, sucesso. O Washington foi um dos grandes laterais que cruzaram em Santa Catarina, né? Então, poxa, campeão com o Brusque, quando meu pai treinou em 92, um cara que passou por Santos, Botafogo, um grande amigo. Estou devendo uma visita para ele, agora com essa quarentena aí eu não pude aparecer, mas logo, logo apareço aí, eu acho. Wanderson, tu prefere jogador veterano ou os novatos no seu elenco? Tem algumas coisas assim, mas que a gente, o veterano, né? O veterano ele não quer dizer que ele tem a idade, mas sim que ele tem a minutagem de competição, né? Um cara que às vezes tem atletas aí com 33, 34, 35 anos, mas que jogaram muito pouco. Agora tu pega às vezes um jogador aí com 28, 29, 30 anos, que a carreira dele, do início até esse momento, muito pouco foi interrompida. Então esse já é um jogador experiente, né? Esse, claro que nós temos inúmeros casos aí de jogadores com 37, 38 anos que se cuidaram, que foram profissionais, que estão em plenas condições de jogar e ajudam muito por tudo aquilo que eles já passaram dentro de campo. Né? Mas hoje eu acredito que um jogador de 28, 29 anos é um jogador já maduro e ele pode agregar muito com a experiência que ele adquiriu nesse tempo. Jogador jovem, né? Quando existe uma maratona de jogos, né? Ele sente um pouco menos. Né? Tu vai pegar um jogador aí com 33, 34 anos e tu pega uma sequência muito grande, né? Onde uma equipe te possibilita ter testagens, né? Então, um atleta, às vezes, com 36, 37 anos, ele joga numa quarta, o tempo de recuperação dele é mais longo, né? E pode ocasionar uma lesão se, dentro desse processo, ele não tiver uma recuperação bem feita. Então, um atleta mais jovem, às vezes, consegue se recuperar mais rápido, né? Então, eu acho que a mescla, ela é sempre importante, né, Maicon? Não somente atletas veteranos, no caso, e nem também atletas tão jovens. Sim. O Clober Nunes está perguntando para ti se tem chance para garotos e atletas da região para 2020. Sempre tem chance pro bom jogador, né, Michael? A gente sabe que não é fácil porque tem muitos atletas que, apesar de jovens, né, eu digo jovens até 23, 24 anos, jogaram muito pouco, né? E hoje o que acontece? Hoje, se tu buscar num scout aí de empresas que buscam, né, dados de atletas, ela te dá a minutagem que o atleta jogou, ela te dá se o cara está lesionado, quantas lesões o cara teve no ano. A informação hoje ela é muito fácil, né? Então, se eu for montar um plantel, é claro que eu vou procurar sempre aqueles atletas que estão em atividade, a não ser que, por exemplo, a gente tenha um grande tempo de pré-temporada, que tu já conheça o atleta e que tu possa ali, sim, fazer um planejamento para que esse atleta chegue na competição em plenas condições. Mas sempre tem lugar para o bom atleta, né? O Fabiano tá te mandando um abraço. Ó. Sucesso, meu amigo. Grande abraço, Fabiano. Quanto tempo precisa para um time ideal para começar um campeonato, exemplo, da terceira divisão ou segunda divisão do Gauchão? Eu vejo como ideal um período de dias. Eu acho que a tua equipe ela já tem que entrar na competição com um ritmo de campeonato.
Às vezes tu entra na competição ali com um amistoso, em um jogo treino, e tu vai ganhar, esse atleta ele vai ganhar ritmo a partir lá da terceira, quarta rodada. E se é uma competição curta, mano, então aí tu sofre muito, né? Com uma preparação de 50 dias, tu não queima etapas, né? Tu pode fazer um cronograma de trabalho mais individualizado em cima da capacidade daquele atleta naquele momento, né? Então é o que a gente procura sempre, né? Claro que nem todo clube ele consegue te dar essa condição. A grande maioria dos clubes da segundona, eles te oferecem ali um planejamento de 30 dias, 25 dias, né? E dentro daquilo ali tu queima muita etapa. Às vezes chega na competição, já tem o estresse da competição do atleta, né? E quando tu vê, tu se sente refém, porque o atleta não adianta, ele não é uma máquina. Chega ali na frente, ele vai machucar. E às vezes tu conta com um determinado atleta para competição, né? E tu não vai poder usá-lo. Tive, né, nas duas conquistas, tanto com o Marão em 2015, como com o Guarani de Bagé em 2019, um planejamento de 50, 55 dias. Então a gente não queimou etapa, nós sabíamos o momento certo que a equipe ia crescer fisicamente, né, porque tecnicamente a gente não tem como dar esse prognóstico aí da competição, né, porque tu vai enfrentar outros adversários, mas fisicamente a gente já sabia que chegaria um ponto que a nossa equipe ela estaria no seu ápice, né? Então foi o que aconteceu. Eu torço, né, para que todos os profissionais da minha área possam ter tempo para trabalhar, né? Porque é muito injusto às vezes tu pegar e trabalhar 20, 25 dias e todo mundo te exigir o máximo, né, da equipe naquele período. Então, como eu disse, eu torço para que as equipes se profissionalizem cada vez mais, né, para que elas escutem o profissional do futebol, porque às vezes tu trabalha numa equipe que parece que quem teve ali dentro, quem sabe, quem estudou, quem praticou aquilo ali, são os diretores, né? Então, é esse fato, às vezes, que nos deixa triste dentro da profissão, né? Porque o porquê te contrataram, então? Se eles acham que eles têm a razão daquele momento, né? Eu vejo futebol de uma maneira bem simples. O diretor, ele vem, ele te contrata pelo teu trabalho. Porque senão ele botava um fantoche ali e ele comandava, né, Michael? Então, são coisas que eu priorizo muito. Quem comanda a minha equipe sou eu. Claro que eu troco ideia, sou acessível. Agora, isso eu aprendi com meu pai, né, que a primeira cabeça que está a prêmio sempre ali é a nossa. Então, tu pode errar, mas erra com as tuas convicções. Sim. O Vlado Hernandes aqui tá excelente professor. Grande abraço, meu amigo. Fabiano, dando parabéns a mim. Obrigado, Fabiano. Tamo junto. Claudete Silva está na live. O Vladimir, deixa eu só te contar uma história do Vladimir, Michael. O Vladimir era um cara que ele caiu praticamente de paraquedas dentro do futebol, né? O nosso presidente na época lá no Marau, o Nego, ele não tinha quem colocar na função. O Vladimir trabalhava numa empresa e ele era um gestor da empresa, né? E o Nego fez o convite para ele e ele chegou para mim num momento e falou assim: Wanderson, eu não sei nada de futebol, mas não sei, eu preciso aprender a trabalhar. Foi um cara super humilde, um cara que se identificou de uma maneira com a gente, né, cara? E fez um grande trabalho depois. Tanto é que outras equipes queriam contratar o Vladimir. Hoje eu acho que ele trabalha em Porto Alegre, tá super bem. Um grande abraço ao Vlad, que, poxa, um irmãozão que eu fiz no futebol. Wanderson, assim, ó, tirando o Campeonato Gaúcho, que é mais técnico, né? Qual é o campeonato mais difícil, na tua opinião? Na minha opinião, eu acho a Terceirona. Mas tu acha a divisão de acesso ou a Terceirona a mais difícil? Cara, é difícil te passar, porque assim, ó, tu encontra equipes na terceira divisão muito desfiguradas, né? Muito mesmo, sabe? Equipes que tu sabe que dificilmente elas vão te vencer. A não ser quando tu começa a chegar numa situação ali de quartas de final, porque daí as equipes mais tradicionais,
é ali que elas se enfrentam. A divisão de acesso ela é diferente, né? Se tu pegar todas as equipes aí da divisão de acesso, tirando, olha, nem sei se tem, mas eu acredito que todas elas já estiveram na primeira divisão. Acho que a exceção do Igrejinha, que é novo agora, né? Mas o restante eu acredito que todas já estiveram. Então são clubes muito tradicionais, né? Na terceira divisão, tu encontra aí equipes que se profissionalizaram há 2 anos, né? Há 3 anos, e elas não têm essa tradição, e não adianta. A tradição, ela chega num momento da competição que ela faz muita diferença, né? É uma equipe que tem uma torcida, é uma equipe que respira futebol, é uma equipe que, se ela perder o outro dia na cidade, está lá todos os comentários, na rua, eles te param, eles te cobram. Diferença, né? Então, ao meu ver, a divisão de acesso é uma competição mais difícil de se jogar. Qual foi o melhor momento da tua carreira em 2015 ou 2019? Olha, até eu estava esperando que tu fizesse essa pergunta, sabe, Michael? Hoje foram momentos diferentes, Michael. Né? Tu pega a trajetória do Marau em 2015, ela foi uma trajetória de uma equipe muito nova, né? E por isso ela, naquele momento, foi muito especial, porque nós enfrentamos equipes centenárias, né? O caso do Bagé na semifinal, o caso do próprio Guarani na final, né? Duas equipes de uma tradição muito grande. E com o Guarani em 2019, aí foi um teste, porque é uma equipe tradicional do futebol gaúcho, né? Uma equipe que foi 2 vezes campeã do estado, hoje vive um momento de ascensão, né? E eu acho que para minha carreira, ter trabalhado no Guarani nesse momento, né, com certeza teve um up a mais do que na época no Marau, né? Por tudo isso que eu te falei. Foi importante naquele momento, claro, o Marau, uma equipe jovem, ganhar, mas a repercussão, né, que se teve no fato de ganhar invicto, no fato de ser o Guarani de Bagé, ela foi muito maior. O Rogério Pereira da Silva tá dando parabéns pro professor aí. Floripa contigo. Ah, meu tio, grande centroavante, viu, Michael? Fazia muito, Centroavante? fazia muito gol na praia. Sim. Como você divide, Vanessa, o tempo do futebol quando está treinando com a família? Geralmente quando é perto, né, a gente procura vir mais seguido ou fazer com que eles possam estar conosco, né, mas não é fácil. Não é fácil, tem vezes, poxa, meu filho tem 7 anos, o ano passado eu passei, como eu te disse, praticamente aí 5 meses do ano sem estar com ele, né, com a minha esposa, com meus pais, né, minha irmã mora em Porto Alegre, então o nosso contato ele é realmente por telefone, né, às vezes a gente se dirige a Porto Alegre. Hoje ela está trabalhando em home office, né, cara? Então trouxemos essa encomenda para cá, tá junto conosco, né? Então é importante, né? Tá com quem a gente gosta, sempre perto. Então nós nesse momento a gente se divide aí dessa maneira, né? Agora em situações normais, como eu te disse, se o clube te possibilita que tu leve a sua família, né? A gente sempre tem o interesse de levar. No meu caso, já fica um pouquinho mais complicado, né? Porque o meu menino ele está dentro do espectro autista, então ele tem todas as suas terapias aqui, ele precisa da rotina dele, ele tem a rotina da escola, né? Então a gente optou, né? Nesse momento, principalmente, que ele está entrando na primeira série, que ele esteja interagindo com seus coleguinhas, porque toda mudança para ele é diferente para nós, né, Michael? Então, a minha esposa faz esse sacrifício, ela se mantém aqui em Itapema, né? E eu saio para trabalhar. Sim. Vanessa, aproveitando a live que nós estamos fazendo aqui, queria avisar as pessoas que estão na live aí
que amanhã eu tenho a live às 21 horas com o treinador Badico. O grande Opa, treinador Badico. bom, mais um treinador aí que já fez história como atleta aí no Rio Grande do Sul, né? Fez boas campanhas e com certeza vai ser uma grande live aí também, Marco. Wanderson, hoje em dia, quem é o melhor treinador do futebol brasileiro, na sua opinião, e por quê? Marco, a gente pode citar aí treinadores emergentes, né? Poxa, tu vê o caso aí do Roger, que vem fazendo grandes trabalhos e eu gosto da maneira que ele trabalha, né? Treinadores com mais bagagem, para mim, o melhor continua ainda sendo o Luxemburgo, apesar de todos os problemas que ele teve, né? Eu acho que quando ele trabalha, ele foca no trabalho dele, ele é muito bom, né? Muito bom mesmo. E eu acredito que deva surgir logo outros grandes treinadores aí, né? Nós somos privilegiados aí no Rio Grande do Sul. Eu não sei o que é, se é a água, o que é, que surgem grandes treinadores aí, né? Nós temos exemplo aí, se nós pegarmos aí os últimos 4, 5 treinadores da seleção brasileira, todos gaúchos, né? Acredito que aqui em Santa Catarina também se revela grandes treinadores. Tem uns treinadores aqui como o próprio Gersinho do Brusque, que vem fazendo uma grande campanha. Temos o Pingo, que é um treinador aí que já poderia estar num nível melhor aí, em clubes maiores, não melhores, mas maiores, né? Porque também fez grandes trabalhos. Então, hoje eu vejo assim, poxa, o que nós vamos falar? Poxa, do Renato, né, que fez e faz grandes campanhas no Grêmio. Tem essa questão toda dos estrangeiros que vieram e muitas pessoas são contra, eu sou a favor, porque eu acho que nós não podemos ficar na comodidade, né? Eles vêm com uma outra metodologia, né? Uma metodologia de mais intensidade, realmente, e nós vamos ter que se adaptar, né? Nós somos inteligentes o suficiente para chegar, observar, aprender também. Claro que eles aprendem conosco, né? Eu digo o estrangeiro com o brasileiro, né? Porque a maior escola do mundo de futebol é nossa, não adianta. Isso ainda é nosso, né? Agora, é o país que joga o futebol mais bonito? Não é. Hoje, infelizmente, não é. Mas nós temos, sim, a maior escola, nós somos o país pentacampeão ainda, né? Então, nós também não podemos nos denegrir a nossa imagem, né? É uma imagem, às vezes eu vejo todo mundo, e aí entra na classe do repórter, que o treinador brasileiro ele está ultrapassado porque ele não se atualiza, porque ele não... Cara, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que o treinador brasileiro ele ficou um tempo, né, sem se atualizar realmente da maneira que deveria, né? Porém, temos muitos bons treinadores, trabalhei com grandes treinadores, aprendi muito, trabalhei com treinadores não tão bons que também aprendi a maneira de não trabalhar daquela maneira, né? Então, eu acredito assim que, ao meu ver, né, se fosse hoje apostar aí em técnicos emergentes, apostaria no Roger. Acho que o próprio Rogério vai ser um treinador que certamente aí vai despontar entre os grandes, né, até por tudo que ele fez no futebol também. Mas ainda eu continuo com o Luxemburgo. A Vera L. da Silva está dizendo: oi, meu sobrinho querido, sucesso aí. Ô tia, grande beijo para ela. Wanderson, o quanto o nosso querido Jobert influenciou na tua carreira? É uma pergunta para ti. Quanto meu pai influenciou na minha carreira? Acho que bastante, né? Principalmente por nunca ter interferido nela, né? Meu pai, ele sempre foi um cara que me apoiou para tudo. Enquanto atleta, eu
frequentava os gramados com ele, sempre soube da liderança que ele tinha, mas não era uma liderança forçada, é porque ele era um cara muito honesto com as suas convicções. Quando eu comecei a jogar, eu lembro que se meu pai foi 3 vezes me ver jogar em Porto Alegre, foi muito, porque ele nunca gostou de colocar uma pressão em cima, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que por eles não ter jogado, eles querem colocar uma responsabilidade muito grande no filho, né? E isso para mim é totalmente errado. Meu pai, além de ter sido um grande jogador, foi um grande treinador e principalmente é um grande ser humano, né? Então eu levo para a minha vida, claro, os ensinamentos dele, né? Ele nunca tentou para a minha personalidade de qualquer coisa, né? Sempre respeitou. Então, com certeza ele influenciou muito, mas principalmente tratar as pessoas com honestidade e com respeito. Anderson, eu queria dar um parabéns para você também. Você estava de aniversário segunda-feira, né? Atrasado, mas Obrigado, Marco. com bom coração. Saúde e paz para ti aí. Que cresça cada vez mais, né? Que pegue um time do Gauchão aí logo, logo, né? Wanderson, deixa um recado para os teus fãs e admiradores do seu trabalho que está na live aí. Primeiro, agradecer todos eles, né, por dedicar um tempo aí a estar nos assistindo, a trocar essa ideia legal aí, né, Marco, sobre futebol. É sempre um prazer estar falando sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta, né? O recado é que podem ter certeza que a gente vai estar trabalhando cada vez mais, né, procurando se aprimorar cada vez mais e conseguir aí traçar metas e cumprir essas metas, né, Marco? Isso aí eles podem ter certeza que nosso trabalho sempre vai ser baseado nisso, né? Quem nos conhece sabe a nossa maneira de trabalhar e esperamos aí sim que passe tudo isso e que a gente possa, o mais rápido possível, estar fazendo aquilo que a gente gosta. Wanderson, queria agradecer você pelo espaço aí que você me deu aí. Uma grande live aí. Obrigado aí. Se precisar de mim, disponho aí. Para a hora que tu precisar aí. Beleza, Marco. Te agradecer pela oportunidade, né, das pessoas estar podendo nos assistir, né? Sei que é uma função que exige muito, né? O comentarista esportivo, e a gente espera aí que tu tenha sucesso aí nessa tua empreitada, né? Que tu possa aí galgar grandes passos e sempre com honestidade, cara. Traça uma meta, segue ela e seja fiel a ela. Então tá, meu amigo. E bom Grenal aí. Um grande abraço aí, Marco. Valeu. Valeu, obrigado. Abraço. Boa noite aí, boa semana. Valeu igualmente. Aí, falemos com o Wanderson Pereira, um grande treinador aí, nessa safra, do futebol gaúcho aí. Quero agradecer a todos que estavam na live aí. Uma boa quarta-feira, vamos assistir um bom Grenal e até a próxima. Amanhã estaremos aqui às 21 horas com o treinador Badico. Acompanhe e compartilhe. Abraço.